Olá, tudo bem? Fiz um vídeo aí anterior falando do sonho do rei Nabucodonosor. Falaremos então também falamos sobre a estátua, né, o sonho, né, a sua interpretação, os reinos que dominariam, né, e maltratariam o povo de Deus ao longo da história, até o breve estabelecimento do reino de Cristo. Falaremos agora sobre Daniel capítulo 7, sobre os sonhos dos 4 animais. Mas antes vamos fazer oração, porque são profecias, cumprimento na história, no nosso mundo. Aí nós precisamos entender, e sem a ajuda do Espírito Santo é impossível compreender as profecias. Pai Santo e Pai querido, a Tua Santa Palavra está aberta nesse momento, e que o Espírito Santo do Senhor se faça presente em nosso meio, nos ajudando a entender as Tuas santas profecias relacionadas ao tempo em que vivemos e ao breve retorno da volta de Jesus. Por favor, nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Daniel capítulo 7. Daniel tem um sonho sobre 4 animais, né? 4 animais. Olha só o que diz. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Versículo 2 diz: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Ou seja, uma cena aterrorizante. Mas Daniel teve esse sonho, teve essa visão. Ele diz no versículo 3: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam da onde? Do mar. O primeiro era como leão. Tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas-lhes as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, ele foi dado a mente de homem. Segundo animal. Continuei olhando, versículo 5. E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia-lhe 3 costelas e lhes dizia: Levanta-te, devora muita carne. Terceiro animal, versículo 6, diz: Depois disso continuei olhando, e eis aqui o outro animal, semelhante ao leopardo. E tinha nas asas, nas costas, 4 asas. É importante observar os detalhes da profecia para não se perder. É preciso observar os detalhes para poder compreender de fato as profecias. Nas costas tinha as 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, lhe foi dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando, versículo 7, nas visões da noite, eis aqui o 4º animal. Olha só o 4º animal, observe os detalhes. Terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés ao que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Observem aí. Ele tinha grandes dentes de ferro, um animal terrível, espantoso, né? E ele tinha 10 chifres. Versículo 8, observe atentamente. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancadas. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Paramos por aqui. Vamos entender agora a respeito desses animais. Por que Daniel teve essa visão? Por que Daniel contemplou esses grandes animais? O primeiro o leão. Leão era um símbolo da Babilônia, né? Leão era um símbolo da Babilônia. Tinha asas de águia. Essas asas de águia
né, dizem que foram arrancadas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, ou seja, aqui foi o período da humilhação de Nabucodonosor, que foi tirado ali o seu poder por certo tempo, por causa do orgulho que ele tinha sobre ele ser um grande rei, coisas que Deus o havia feito, conquistar todas aquelas coisas, e ele não reconhecera que Deus era Deus. Embora Daniel tivesse relatado o sonho, mesmo assim ele se engrandeceu. Por isso que ele foi tirado dentre os homens e posto como animais. Então, simbolizando ali, né, tirado as suas asas. Ele era um grande guerreiro, veloz na sua conquista, também representado aqui pelas asas. Isso é o reino de Babilônia. Representado aí pelo urso, os medos e persas. Representado pelo urso, que diz assim: continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso que se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas e dizia: levanta-te e devora muita carne. Ou seja, os medos e persas dominados ali pelo Ciro e pelo Dario. Essas 3 costelas seriam 3 reinos conquistados. Entende? São 3 reinos conquistados, ou seja, que conseguiu ali derrotar, incluindo Babilônia. Chegando então ao terceiro, que é semelhante a um leopardo, né? E eis aqui outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave, né? Ou seja, grande agilidade nas conquistas, era feroz nas conquistas, como é o reinado da Grécia, comandado ali pelo Alexandre o Grande. Porém, a Bíblia diz que este animal, esse leopardo, tinha 4 cabeças. Essas 4 cabeças, quando o Alexandre o Grande morre, com 33 anos de idade, pois ele não tinha descendente, os seus 4 generais assumiram a Grécia, isso dividindo o seu reino, e por assim ele foi desfeito, ou seja, ele acabou. Isso representado pela Grécia. Agora vem o 4º animal, terrível e espantoso. Esse é diferente de todos os outros animais. Entendemos que Roma dominou de 168, aqui falando sobre Roma imperial, que dominou os cristãos, dominou o povo de Deus, dominou muitas nações. E em 476, Roma imperial foi invadida por 10 tribos bárbaros. 10 tribos bárbaros hoje que formam a Europa. Essas 10 tribos é nada mais, nada menos que anglo-saxões, francos, burgúndios, suevos, lombardos, alamanos, visigodos, vândalos, érulos e ostrogodos. Isso foi uma invasão, essas 10 tribos invadiram Roma imperial, ou seja, tirando assim o seu grande domínio, que foi de 168 a.C. até 476. Essa aqui é representada pelos 10 chefes do animais, ou seja, esta invasão. Agora observe o versículo 8 de Daniel capítulo 7. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno diante dos 3. Diante dos 3, dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homens e uma boca que falava com insolência. Vamos entender aqui agora. Roma imperial perde o seu poder, a sua força, invadida por 10 tribos. Só que no meio desse grande poder que foi derrotado, surge um chifrezinho pequeno no meio deles, que vai se tornando forte, que destrói 3 daquelas 10 tribos que havia invadido Roma, destruindo assim os vândalos, os érulos e os ostrogodos, deixando as 7 tribos. E teria olhos como de homem e boca que falava com insolência. O que nós entendemos? Que mesmo dentro desse grande reinado, desse animal terrível e espantoso, representado aqui por Roma imperial, mesmo ela sendo atacada e destruída, deste mesmo poder surgiria um outro poder pequeno, que ao mesmo tempo se tornaria forte e que pelejaria ainda contra o povo de Deus, representado também pelas pernas de ferro. Ou seja, entendemos então
que esse chifre pequeno que surge com olhos como de homem e fala com insolência é representado por um poder que ressurge ali de um grande poder que havia sido destruído. Entendemos então Daniel 7:25. Agora vem aqui uma parte muito importante das profecias que diz o seguinte, olha só. Os 10 chifres correspondem a 10 reinos que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Foi isso que eu te falei aqui. Foi isso que eu falei. Abateriam 3 reis. Olha o que esse chifre pequeno faria. Proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria o santo do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que esse chifre pequeno, esse poder, lembra que chifres em profecia é um poder, né? Esse chifre pequeno, esse poder, iriam perseguir o povo de Deus, iria jogar por terra a verdade, iria mudar a lei de Deus, iria perseguir os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos lá, profeticamente, em profecias, Daniel e Apocalipse, um dia equivale a um ano. Um dia equivale a um ano. Então nós entendemos que, quando diz aqui, serão entregues nas mãos por um tempo, ou seja, um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, já vamos para 3, e metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio no calendário judaico, um mês, cada mês de 30 dias. Se nós somarmos 3 anos e meio no calendário de 30 dias, dá 1260 anos, ou 1260 dias proféticos, quer dizer 1260 anos de grande perseguição. Esse poder, esse chifre pequeno, dominaria e perseguiria o povo de Deus, perseguiria os cristãos durante 1260 anos. Isso aconteceu em 538 depois de Cristo até 1798. Nós estamos falando aqui do poder desse chifre pequeno que surge no meio dos 10 chifres e abate 3, é o poder romano, o poder papal. Ou seja, a igreja romana na época, a mando dos papas da época, começa uma grande perseguição aos cristãos e mata muita gente. Só na noite de São Bartolomeu foram mortos mais de 70 mil fiéis, mais de 70 mil cristãos. Então foi uma grande perseguição de 1260 anos. E quando isso terminou, Apocalipse capítulo 13 traz esses detalhes muito importantes sobre estas profecias. Depois nós gravarei outro vídeo falando sobre a perseguição de 1260 anos. Então nós entendemos aqui o sonho e a visão de Daniel a respeito do que iria acontecer nos últimos tempos, né? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio e para destruir e consumir até ao fim. Nós entendemos que esse poder, ele cuidaria em mudar também o tempo e a lei de Deus. Entendemos que no ano 321, no dia 7 de março do ano 321, a lei de Deus ela foi mudada. Foi colocada e estabelecido o domingo como dia de guarda. Isso não é bíblico. Quando as pessoas pregam que a lei de Deus ela foi abolida, isso foi a igreja romana na época, um imperador chamado Constantino, Domingos Constantino, que faz essa mudança da lei do sábado para o domingo, no dia 7 de março do ano 321. Que Deus abençoe você, que você busque conhecer mais as profecias, entender mais os significados proféticos, símbolos proféticos, cumprindo-se no nosso tempo, para que nós possamos compreender melhor os planos de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, e eu convido você a orar mais uma vez neste momento. Senhor Deus, obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado pela promessa da restauração de todas as coisas. Peço ao Senhor que perdoe nossos pecados, perdoe as nossas falhas e nos conceda o Espírito Santo para compreender os teus planos para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.